radiotv.com. Informações e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Bom dia. Começa agora. Aqui Ali Notícias. Aqui Ali radiotv.com. Aqui Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui Ali Notícias. Os destaques do dia. Mega Sena tem prêmio estimado em 3 milhões de reais. As principais notícias nacionais nesta quarta-feira. Receita abre consulta a lote residual de restituição do imposto de renda. Secretaria de Cultura inicia hoje o pagamento de renda básica emergencial. Pregões eletrônicos da Prefeitura de Bebedouro. Audiência hoje na Câmara de Vereadores para debater o orçamento. IMESB promove hoje o 5º Fórum de Empreendedorismo e Inovação. Prazo para corte de fornecimento de água a inadimplentes. Os casos de Covid-19 até ontem em Bebedouro. Balancetes à disposição para consulta na Câmara de Vereadores. Aquisições e financiamentos é o tema do editorial. Os resultados dos principais jogos de futebol do meio de semana. Quarta-feira, 25 de novembro, Primavera Brasileira, lua crescente. Este é o dia de número 330 de 2020. Aqui Ali Notícias, edição número 5009, uma produção Irra Comunicação, apresentação Eduardo e Carol Irra. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal social, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também é causador da chikungunya e do Zika vírus. Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência da dengue. Por isso, é primordial uma ação do governo, juntamente com a população, para higienizar esse mal que nos assombra. Faça a sua parte. Não deixe água parada. Jogue fora pneus velhos. Vire garrafas de boca para baixo. E evite o acúmulo de água em jardins. Não se esqueça também de manter fechadas as tampas de caixas d'água. Essa é uma luta de todos. Vamos juntos contra a dengue. Empreendedorismo e solidariedade são temas da edição de novembro da Aqui Ali. O ICDH, Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano, leva cultura e arte a bairros de Bebedouro com a Companhia de Dança Desiderata. Conheça a história deste projeto que conta com 105 alunos e oferece oportunidades para crianças, adolescentes e jovens da periferia. A empresária Valquíria Medeiros Ferreira e suas filhas Ana Beatriz e Camila abrem as portas da Amazing Fashion, com coleções plus size e convencional para mulheres elegantes e cheias de estilo. A dermatologista doutora Yane Batista aborda o tema acne. Ela discorre sobre alguns tratamentos para quem convive com as temidas espinhas. Na página Estilo, Laís Santin aborda os diferenciais de designers brasileiros. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, ecoansiedade, mudanças climáticas e como isso influencia sua saúde mental. Aqui Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região.
Aqui e Ali Notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, nesta quarta-feira em Bebedouro e na microrregião. O pôr do sol se dará às 18h38, temperatura máxima de 33 graus, umidade relativa no ar 70%. Para amanhã, quinta-feira, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto, temperatura máxima de 34 graus e mínima de 21. Comemoram-se hoje, 25 de novembro, Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher, Dia Nacional da Baiana de Acarajé, Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue e o Dia da Independência do Suriname, ex-Guiana Holandesa, em 1975, cuja capital é Paramaribo. Hoje, 25 de novembro, é o dia de Santa Catarina de Alexandria. Catarina, evidentemente, era da Alexandria. Por sua beleza, o imperador Maximino Daia quis se divorciar da mulher para se casar com Catarina, que o recusou. Irritado, mandou que a torturassem, mas ela nada sofreu. Nos arredores da cidade, Catarina de Alexandria foi decapitada e de seu pescoço jorrou leite em vez de sangue. Por isso, ela é invocada pelas mães que têm pouco leite para amamentar os filhos. É a patrona da amamentação. Essa santa que empresta o nome ao estado do sul do Brasil. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo, a imprensa fazendo a memória da informação, os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No dia 25 de novembro de 1970, a Câmara dos Deputados autorizou a cremação dos cadáveres dos que manifestassem expressamente essa vontade. Em 25 de novembro de 1975, portanto 45 anos atrás, a redação tornou-se obrigatória nas provas de vestibulares. No dia 25 de novembro de 1998, a Corte dos Lordes de Londres anulou a decisão que reconhecia a imunidade do ex-ditador Augusto Pinochet, acusado de crimes durante a ditadura militar no Chile. E em 25 de novembro de 2008, após uma década de espera, sai um dos mais esperados álbuns da história do rock, Chinese Democracy, da banda Guns N' Roses. O vocalista Axl Rose ficou 11 anos produzindo o álbum, que precisou de 5 guitarristas, 6 produtores, 14 estúdios de gravação e 13 milhões de dólares. A crítica classificou Chinese Democracy como megalomaníaco e esquizofrênico. Aqui e Ali, radiotv.com. As apostas em casas lotéricas ou pela internet para o concurso 2321 da Mega Sena podem ser feitas até às 7 da noite de hoje. A aposta mínima custa R$ 4,50. O sorteio também será realizado hoje, mas às 8 horas da noite. O prêmio está estimado em R$ 3 milhões para quem acertar as 6 dezenas. Boa sorte! Agora as principais notícias nacionais nesta quarta-feira. O fim das coligações para eleições de cargos proporcionais provocou uma reviravolta nas câmaras pelo país, sobretudo nas pequenas e médias cidades. Um levantamento com base nos resultados das disputas em mais de 5 mil municípios
mostra que em 73% deles houve redução no número de partidos, com representação nos legislativos municipais. As eleições vão terminar domingo, dia 29, com a realização do segundo turno em 57 cidades. E quem não votou no primeiro turno pode votar tranquilamente no final de semana. A busca por testes de Covid-19 em laboratórios da rede privada de saúde de São Paulo subiu até 30% nos últimos 15 dias. Além disso, o percentual de resultados positivos também está crescendo. Além da procura por testes, a Grande São Paulo tem indicadores compatíveis com fase mais restrita da quarentena e a região vive aumento de internações. O governo estadual já prevê atualizar regras no dia 30. O Brasil precisa chegar a 2033 com 99% de sua população atendida com água tratada e com 90% de coleta e tratamento de esgoto. Essas metas fazem parte da Lei do Saneamento Básico, sancionada em julho. Para serem atingidas, no entanto, 24 estados precisam ampliar os seus investimentos em saneamento básico. Apenas o Distrito Federal, São Paulo e Paraná atingirão as metas. A entrada de investimento estrangeiro no Brasil levou um tombo no primeiro semestre deste ano e a indústria está entre os setores mais prejudicados. O fluxo de investimento estrangeiro caiu 48% de janeiro a junho, frente ao mesmo período do ano passado, para 18 bilhões de dólares. E esse dinheiro tem se concentrado em atividades do setor primário, como petróleo e gás, em detrimento da manufatura. Aqui e Ali Notícias, pelo canal online aquialiradiotv.com. Na Tudo Belo, moda bebê, infantil, teen e adulta com os melhores preços e excelente qualidade. As promoções não param, confira. Macacão curto de bebê a partir de R$ 34,90. Macacão longo de bebê a partir de R$ 37,90. Regata masculina do número 1 ao 16 a partir de R$ 17,90. Na Tudo Belo você encontra o enxoval completo para o seu bebê. Móveis, kits de berço, carrinhos, cadeirinhas de carro e muito mais. Tudo Belo, loja completa e amplo estacionamento. Rua Coronel João Manuel 839, Centro, Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. Aqui e Ali Notícias. Informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, Receita abre consulta a lote residual de restituição do imposto de renda. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. Se você tem problema
de visão? Só o Bira tem a solução. Ligue 98100-9787 e conheça a solução para o seu problema de visão. Ligue 98100-9787 e agendaremos sua consulta com um super desconto no oftalmo de sua preferência. Porque sabe quem tem a solução para o seu problema de visão? Só o Bira. Só o Bira. Só o Bira tem a solução. 981009787, a solução para sua boa visão. Bira Vieira, a melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. Aqui, Ali Notícias. O que acontece na sua cidade? Receita Federal abre a consulta lote residual de restituição do imposto de renda à pessoa física para pelo menos 200 mil contribuintes presos na malha fina. A relação dos beneficiados pode ser consultada em receita.economia.gov.br ou no Centro de Atendimento Virtual da Receita, no ECAC, e pelo telefone 146. Os contribuintes que não tiveram a declaração liberada são orientados a verificar as pendências no portal ECAC e autorregularizar a situação por meio de declaração retificadora. O ECAC pode ser acessado por meio de um código digital. Quem não tiver o código deve digitar o número do recibo das duas últimas declarações do imposto de renda. A restituição será depositada na conta informada pelo contribuinte na declaração. Quem não tiver informado a conta ou tiver informado o número errado, deverá ir a qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para os telefones 4004-0001 capitais, 0800 729 0001 demais localidades e 0800 729 0088 telefone especial exclusivo para deficientes auditivos. Neste caso, basta agendar o crédito em conta corrente ou poupança em seu nome em qualquer banco. O pagamento também poderá ser agendado pelo site www.bb.com.br/IRPF. A restituição ficará disponível no banco durante um ano se o contribuinte não fizer o resgate no prazo, deverá requerê-lo por meio da internet. Entre na página da Receita e clique em formulário eletrônico pedido de pagamento de restituição ou vá ao ECAC no serviço Meu Imposto de Renda. Aqui Ali Notícias, em seu canal da web, informação e cultura que fazem você voar mais alto. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, nesta quarta-feira, dia 25 de novembro, inicia o pagamento de renda básica emergencial a artistas e profissionais do setor cultural aptos a receber o auxílio da Lei Aldir Blanc. A ajuda é para reduzir os impactos da pandemia do novo coronavírus. São 13.611 inscrições pela plataforma, entre as quais de artistas de Bebedouro. A plataforma é o www.dadosculturais.sp.gov.br. Os beneficiados receberão R$3.000 em parcela única e, no caso de mãe provedora, o valor será dobrado. Os profissionais podem acompanhar o processo diretamente na plataforma com login e senha cadastrados no momento da inscrição ou pelo e-mail auxiliocultura@turismo.gov.br. O setor cultural é responsável
responsável por 3,9% do PIB estadual e 1.500.000 empregos, afirma o secretário Sérgio Saleitão. Ele acrescenta que o investimento da União em parceria com estados e municípios será fundamental para mitigar a crise e acelerar a recuperação. Compromisso com a comunidade, a sua fonte segura de informação. Internet top de linha para toda a família e a sua empresa. Escolha a MD Brasil. Qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação. Velocidade na conexão é com a MD Brasil. Assistência técnica e atendimento rápido e personalizado. MD Brasil TI e Telecom, do centro de Bebedouro para o mundo. Rua Vicente Pascoal 332, telefone 3344-7277. O dia a dia nas rodovias da região. Vamos agora às informações das rodovias administradas pela concessionária TEB com Osmar Nogueira. Bom dia, Osmar. Olá, Carol. Bom dia. Bom dia a todos os internautas do Aqui e Ali Notícias. Olha, ontem, terça-feira, dia 24 de novembro, a concessionária de rodovias TEB realizou 31 atendimentos aos usuários, um dia bastante movimentado em números de atendimento, mas não tivemos registros de acidentes. Por um lado, houve bastante movimento com os veículos quebrados, por outro lado, foi tudo tranquilo, sem acidentes. Carol? Bom, Osmar, alguma orientação em especial para os motoristas nesta quarta-feira? Eu tenho sim, Carol. A nossa orientação é sobre como evitar a infiltração de água no veículo. E é muito simples. Por meio de cuidados, por meio de checagem visual, é possível se precaver da entrada de água no interior do carro. Para isso, basta ficar de olho no estado das borrachas de vedação, das portas e dos vidros. Não há um tempo de vida pré-determinado para essas guarnições. Assim como as demais borrachas, elas sofrem com o tempo de uso e o calor excessivo. Por isso, podem até encolher de tamanho e a vedação ficar insuficiente. Borrachas com ondulações e deformações também deixam a água e resíduos adentrarem no veículo. Então, nesses casos, o ideal é trocar as guarnições em concessionária ou oficina especializadas em borrachas e para-brisas, E para encerrar, deve-se regular o fechamento das portas, em especial nos carros usados. Trata-se de algo simples, é feito por parafusos de borracha com rosca, que dão mais ou menos pressão na hora de fechar uma porta ou a tampa traseira. A regulagem das portas também evita a infiltração, Carol. Tá certo, muito obrigada pela orientação, Osmar. Um bom dia para você e até a próxima. Obrigado a todos vocês e até a próxima. Compromisso com a comunidade, a sua fonte segura de informação. Na volta do intervalo, pregões eletrônicos da Prefeitura de Bebedouro. Empreendedorismo e solidariedade são temas da edição de novembro da Aqui e Ali. O ICDH, Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano, leva cultura e arte a bairros de Bebedouro com a Companhia de Dança Desiderata. Conheça a história deste projeto, que conta com 105 alunos e oferece oportunidades para crianças, adolescentes e jovens da periferia. A empresária Valquíria Medeiros Ferreira e suas filhas Ana Beatriz e Camila abrem as portas da Amazing Fashion, com coleções plus size e convencional para mulheres elegantes e cheias de estilo. A dermatologista doutora Iane Batista aborda o tema acne. Ela discorre sobre alguns tratamentos para quem convive com as temidas espinhas. Na página Estilo, Laís Santin aborda os diferenciais de designers brasileiros. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, ecoansiedade, mudanças climáticas e como isso influencia sua saúde mental.
Aqui e Ali, impressa e digital. A sua revista de Bebedouro e região. Você sabia que 41 mil toneladas de alimentos são desperdiçadas todos os dias no Brasil? 25 milhões de pessoas poderiam ser alimentadas todos os dias com os alimentos desperdiçados no país. Entre os produtos, frutas, hortaliças, raízes e tubérculos são os mais descartados. Quase metade do que é colhido é jogado fora, de acordo com os dados da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. O Brasil ainda não tem uma política nacional que regule iniciativas de combate ao desperdício de alimentos e defina o destino de sobras do processo de produção, comercialização e consumo. Mas na Câmara dos Deputados tramitam atualmente quase 30 projetos de lei com esse objetivo. Faça sua parte. Leve sempre uma lista de compras ao supermercado para que você compre apenas o necessário. Seja um consumidor consciente. Não desperdice. Preste atenção. Agora uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Algum familiar ou pessoa mais próxima de você está com suspeita de uma doença respiratória? Então, procure manter ambientes bem arejados. Para isso, abra portas e janelas para permitir a perfeita circulação do ar. Você ouviu uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na Rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Aqui e Ali, multipercursos mundo afora. Para sua sede, a Prefeitura de Bebedouro anuncia pregão eletrônico para registro de preços para aquisição de aparelhos de ar-condicionado para várias escolas e a Secretaria Municipal de Educação. Recebimento de propostas e de documentos de habilitação de hoje à terça-feira. Outro pregão eletrônico também para registro de preços para aquisição de equipamentos de informática para várias escolas e a Secretaria Municipal de Educação. Recebimento de propostas e de documentos de habilitação a partir de hoje até quarta-feira da semana que vem. Mais um pregão eletrônico da Prefeitura, também para registro de preços, mas para aquisição de mobiliários escolares para várias escolas e a Secretaria Municipal de Educação. Recebimento de propostas e de documentos de habilitação de hoje até quinta-feira da semana que vem. Outro pregão eletrônico desta feita para registro de preços para aquisição de equipamentos de proteção individual, EPIs para o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Recebimento de propostas e de documentos de habilitação de hoje ao dia 4 de dezembro. Os editais e seus anexos são disponibilizados no site www.bebedouro.sp.gov.br e na plataforma de pregão eletrônico www.bb.sp.gov.br.
nnetlicitações.com.br. Informações pelo telefone 3345-9100, ramal 9116, ou pelo e-mail licitação@bebedouro.sp.gov.br. Aqui e ali, radiotv.com. Câmara de Vereadores convida para audiência pública programada para sua sede, a Rua Lucas Evangelista, 652 Centro, hoje, dia 25 de novembro, às 8 da noite, para debate do projeto de lei que dispõe sobre o orçamento do município para o exercício de 2021. Os interessados em assistir ao evento têm de cumprir com todos os protocolos pré-estabelecidos com vistas a evitar a proliferação do novo coronavírus, como distanciamento entre as poltronas, uso de álcool em gel e de máscaras, e se submeter à aferição de temperatura e à desinfecção antes de adentrar ao plenário. Hoje, dia 25 de novembro, tem início o 5º Fórum de Empreendedorismo e Inovação em live especial, transmitida pelo endereço eletrônico do YouTube do IMESB, Faculdade Municipal de Bebedouro, com atividades relacionadas ao tema, como a apresentação de projetos interdisciplinares de modelos de negócios em formato pitch e elaborados por alunos do 5º e 6º períodos do curso de administração, que complementam as disciplinas Empreendedorismo e Plano de Negócios, ministrada pelo professor mestre Marcos Lúcio de Carvalho Correia. Amanhã, dia 26, a participação dos professores do IMESB, Eduardo de Carvalho Macchione, Administração, e Marcelo Ramos, Ciências Contábeis. Os links de acesso você confere em imesb.br ou em revistaaquiali.com.br. Informações 17 3345 9366. Por portaria, o presidente do SAEB Ambiental, Gilmar Feltrin, considerando decretos que estabelecem medidas de enfrentamento ao novo coronavírus, lembra que a suspensão do corte de água por falta de pagamento acaba segunda-feira, dia 30 de novembro, mas o prazo pode ser prorrogado e ou revisto. Prefeitura e Secretaria de Saúde até ontem confirmam o registro de 1.508 casos positivos de Covid-19 em Bebedouro e de 205 de municípios da região, porém atendidos na cidade. São 1.634 os recuperados, 19 óbitos em hospitais da região e 29 locais, 7 internados graves e 9 com sintomas leves. O Brasil registrou 638 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas e chegou ao total de 170.179 óbitos. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias foi de 491. A variação foi de mais 54%, em comparação à média de 14 dias atrás, indicando tendência de alta. 6.121.449 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus. Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade? Falecimento. Faleceu ontem aos 92 anos em sua residência Jaime Augusto de Souza, natural de Bebedouro. Residia na rua Coronel Joaquim José de Lima, 141, Centro, em Bebedouro. Deixa viúva Alzira Marcondes de Souza, 8 filhos: Jairo, Josué, Jair, Jaime, Jandara, Sônia, Sueli e Jackson. O corpo de Jaime Augusto de Souza encontra-se no velório Arnaldo da Óleo, de onde será levado hoje, à 1h da tarde, para sepultamento no cemitério São João Batista.
Funerária São João anuncia o falecimento aos 92 anos de Jaime Augusto de Souza. Registrar com muita tristeza o falecimento do Jaime Augusto de Souza, ele que foi durante muitos anos, nas décadas de 1980 e 90, diretor do Departamento de Finanças da Prefeitura de Bebedouro, em seguida substituído pelo seu filho, o professor Josué Marcondes de Souza, até hoje em todas essas várias administrações na titularidade do Departamento Financeiro da Prefeitura de Bebedouro. Jaime Augusto de Souza realmente fez um trabalho muito significativo na área de finanças e contabilidade pública em Bebedouro. Ele foi também um grande líder evangélico na cidade de Bebedouro. Os sentimentos à família de Jaime Augusto de Souza. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Na Tudo Belo, moda bebê, infantil, teen e adulta com os melhores preços e excelente qualidade. As promoções não param, confira. Macacão curto de bebê a partir de R$ 34,90. Macacão longo de bebê a partir de R$ 37,90. Regata masculina, do número 1 ao 16 a partir de R$ 17,90. Na Tudo Belo você encontra o enxoval completo para o seu bebê. Móveis, kits de berço, carrinhos, cadeirinhas de carro e muito mais. Tudo Belo, loja completa e amplo estacionamento. Coronel João Manuel 839 Centro, Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui e Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Na volta do intervalo, no editorial de hoje, o tema aquisições e financiamentos. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Você sabia que a reciclagem reduz de forma importante o impacto sobre o meio ambiente? O processo de separação dos lixos diminui as retiradas de matéria-prima da natureza, gera economia de água e energia. Além disso, reduz a disposição inadequada dos resíduos. A reciclagem economiza recursos naturais e gera renda para os catadores de lixo que dependem desse descarte para sobreviver. Importante saber que é reciclado tudo aquilo que constitui interesse de transformação de partes ou o seu todo. Esses materiais poderão retornar à cadeia produtiva para virar o mesmo produto ou produtos diferentes dos originais. Lembre-se de nunca misturar recicláveis com orgânicos, como cascas de frutas e legumes. Coloque plásticos, vidros, metais e papéis em sacos separados. Recicle e contribua para o bem do planeta. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Furlim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Você sintoniza Aqui Ali radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, os balancetes da Prefeitura, das autarquias, o SAEB, SASEMB e MESB e da Câmara
referentes a outubro de 2020 encontram-se à disposição da população para consulta e apreciação. Os interessados em ter acesso aos documentos dirijam-se à sede do Legislativo na rua Lucas Evangelista, 652, no centro, em Bebedouro. Aqui e Ali Notícias, editorial. Aquisições e financiamentos. O cenário desafiador proporcionado pela crise tem colocado diversas organizações em situação crítica. Muitas sentem um forte impacto em seus negócios e são obrigadas a repensarem as estratégias para a captação de recursos. O que se desenha no mercado são duas tendências claras: aquisições de quem está em crise e financiamento de empresas em crescimento. Em dificuldades, algumas podem demorar a se recuperar, enquanto outras correm um grande risco de encerramento. Sem estrutura financeira adequada para atravessar o momento, podem tornar-se alvo de aquisições de grandes grupos do setor ou de fundos de investimento. É o caso do varejo. Se, por um lado, há um grande número de empresas fortemente impactadas pela crise, outras bastante sólidas têm recursos para ampliar os empreendimentos. Em todos os setores, as dificuldades ocorrem em efeito cascata. Se o varejo deixa de operar, não compra e gera consequências para toda a cadeia de fornecedores. Isso significa que os movimentos de aquisição vão ocorrer principalmente nos setores mais impactados. Ou é possível que essas empresas se juntem, gerando consolidação do setor. A crise atual também gera um forte aquecimento de alguns segmentos, com consequentes movimentos de aquisição. Empresas de tecnologia, fortalecidas pela alta demanda por digitalização, tornam-se especialmente atrativas para investimentos. E tendo em vista a crescente necessidade de serviços digitais, a aposta é que empresas deste setor continuem expandindo e precisem de recursos para subsidiar suas operações. É certo que este cenário de aquisições, esperado para os próximos 12 meses, irá alterar a dinâmica de mercado com modificação da estrutura competitiva. Com um menor número de empresas, porém, com organizações mais fortes, a tendência é de maior racionalização, estimulada pelo aumento da formalidade. A principal consequência para o consumidor pode ser um aumento de preços no médio prazo. É isso. Aqui e Ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, os resultados e os principais jogos de futebol do meio de semana. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero. Tudo tem mais cor, tudo fica belo. Se o presente for da Tudo Belo. Tudo belo, pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra Tudo Belo eu vou. Tudo belo, pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra Tudo Belo eu vou. Apesar das pessoas acharem que existe muita água potável em abundância no mundo, a realidade é bem diferente do que parece. Existem 97% de águas salgadas e 3% de águas doces no planeta, mas a quantidade de água potável disponível ao uso humano é bem menor, 0,007% desse imenso total. A água é fonte de vida, porque não existe nenhuma célula viva sem água, ou seja, sem água não sobrevivemos. Por isso, é importante a conscientização de consumo e preservação do líquido mais precioso que existe. Todos podem e devem ajudar a cuidar da água. Observe o seu uso diário de água e pense em como você poderia mudar os seus hábitos de forma a economizá-la. As metas são individuais, mas a conquista de preservação é de todos nós.
Empreendedorismo e solidariedade são temas da edição de novembro da Aqui Ali. O ICDH, Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano, leva cultura e arte a bairros de Bebedouro com a Companhia de Dança Desiderata. Conheça a história deste projeto que conta com 105 alunos e oferece oportunidades para crianças, adolescentes e jovens da periferia. A empresária Valquíria Medeiros Ferreira e suas filhas Ana Beatriz e Camila abrem as portas da Amazing Fashion, com coleções plus size e convencional para mulheres elegantes e cheias de estilo. A dermatologista doutora Yane Batista aborda o tema acne. Ela discorre sobre alguns tratamentos para quem convive com as temidas espinhas. Na página Estilo, Laís Santin aborda os diferenciais de designers brasileiros. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, ecoansiedade, mudanças climáticas e como isso influencia sua saúde mental. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. Aqui e Ali Notícias e o esporte pra você. Futebol, futsal, artes marciais, basquetebol, natação, vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui e Ali Notícias. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. Copa Sul-Americana, oitavas de final, jogos de ida. Ontem o Bahia venceu o União Santa Fé da Argentina por 1-0. E o Vélez Sarsfields da Argentina venceu o Deportivo Cali da Colômbia 2-0. Hoje, às 6h15 da tarde, no estádio Hernando Siles, o Bolívar da Bolívia enfrenta o Lanús da Argentina. Às 9h30 da noite, no estádio Alfredo Victor Vieira, Fênix do Uruguai versus Independente da Argentina. No estádio Francisco Sanches Humoroso, o Coquimbo Unido do Chile enfrenta o Sport Huancayo do Peru. Amanhã, às 7h15 da noite, no Alfredo Vitor Vieira, tem River Plate do Uruguai e Universidade Católica do Chile. E às 9h30 da noite, no estádio Roberto Melendez, Júnior da Colômbia enfrenta o União La Calera do Chile. Agora a Copa Libertadores, oitavas de final, primeira rodada. Ontem a LDU do Equador perdeu em casa para o Santos por 2-1. O Atlético Paranaense e River Plate da Argentina empataram em 1-1. Racing Clube da Argentina e Flamengo do Rio, empate também em 1-1. Hoje, às 7h15 da noite, Independente Del Valle do Equador e Nacional do Uruguai, Delfim do Equador versus Palmeiras. Às 9h30 da noite de hoje, Inter de Porto Alegre e Boca Juniors da Argentina. Amanhã, às 9h30 da noite, Guarani do Paraguai e Grêmio de Porto Alegre. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Campeonato Brasileiro da Série A, 23ª rodada. Hoje, às 7h15 da noite, Ceará e São Paulo. Às 9h30 da noite, Atlético Mineiro e Botafogo, Coritiba e Corinthians. Amanhã, às 8 da noite, Fortaleza e Goiás. Sexta-feira, às 8 da noite, Grêmio de Porto Alegre e Flamengo do Rio. No sábado, às 5 da tarde, tem Palmeiras e Atlético Paranaense, Santos e Sport Recife. Às 9 horas da noite, Atlético Goianiense e Inter de Porto Alegre. Segunda-feira, às 6 da tarde, Vasco da Gama e Ceará. Às 8 horas da noite, Fluminense do Rio e RB Bragantino. Brasileiro da Série B, 23ª rodada. Anteontem, o Figueirense de Santa Catarina perdeu para o Sampaio Correia do Maranhão por 2-1. Botafogo de Ribeirão perdeu para o Avaí de Santa Catarina por 1-0.
Ontem o Paraná Clube perdeu para o Guarani de Campinas por 2-1. CSA de Alagoas venceu o Operário de Ponta Grossa 1-0. A Ponte Preta de Campinas venceu o Oeste 1-0. Confiança de Sergipe venceu o Cuiabá 2-0. América de Minas venceu o Juventude de Caxias do Sul 2-1. Brasil de Pelotas venceu o CRB de Alagoas por 2-1 e Chapecoense de Santa Catarina perdeu em casa para o Cruzeiro de Belo Horizonte por 1-0. Hoje o complemento da rodada às 19h, Náutico do Recife e Vitória da Bahia. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui e Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Na volta do intervalo, a Copa Paulista em sua primeira fase, 6ª rodada. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raul Furquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo. Assim como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações. Além de ajudar na diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda na recuperação de depressão e autoestima, que são muito comuns na sociedade. Mova-se, viva uma vida feliz. O esporte em todas as modalidades. Informações selecionadas para você ficar bem informado. Agora, Copa Paulista, primeira fase, 6ª rodada pelo Grupo 1, hoje às 3 da tarde, Botafogo de Ribeirão e Marília, Novo Horizontino e Rio Preto, pelo Grupo 2, Atibaia e Velo Clube Rio Clarense, pelo Grupo 3, 15 de Piracicaba e Primavera de Indaiatuba, Inter de Limeira e Osasco Audax. Pelo Grupo 4, hoje às 3 da tarde, São Bernardo e Juventus da capital, Ponte Preta de Campinas e Portuguesa Santista. E pelo Grupo 5, Portuguesa de Desportos e Guarani de Campinas, Água Santa de Diadema e Nacional da capital. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Noite interessantíssima para o futebol brasileiro. Santos largou na frente por vaga nas quartas de final ao bater a LDU em Quito por 2-1 nesta terça-feira. Já o Atlético, com surto de Covid-19 com um atleta a menos, segurou o empate por 1-1 com o River Plate na Arena da Baixada. Por fim, o Flamengo ficou no 1-1 com o Racing na Argentina, levando a decisão para o Maracanã. Em jogo, na altitude de 2.850 metros, no estádio Casablanca, em Quito, no Equador, ontem o Santos derrotou a LDU por 2-1.
Com a vitória, o Peixe manteve o 100% de aproveitamento em jogos realizados fora de casa na Copa Libertadores. O time santista já havia vencido o Defensa e Justiça, o Delfim do Peru e o Olímpia do Paraguai na primeira fase da competição. A grande vitória também trouxe de quebra ou a quebra de um tabu. O Peixe só havia vencido a LDU em seus domínios apenas uma vez no ano de 1962 em partida amistosa. De lá para cá foram mais 4 jogos sem nenhuma vitória santista. Portanto, 58 anos depois, o alvinegro praiano voltou a vencer a equipe equatoriana no Equador. O segundo jogo de ontem, aliás, do Santos, será realizado na próxima terça-feira, dia 1º de dezembro, às 7h15 da noite, na Vila Belmiro. O Peixe pode até empatar ou perder por 1-0, que estará classificado para as quartas de finais. O gol fora de casa é critério de desempate. Na Arena da Baixada, o Atlético conseguiu superar os seus inúmeros desfalques por conta da Covid-19 e, com um jogador a menos em boa parte do duelo, conseguiu segurar o empate por 1-1 com o River Plate na noite desta terça-feira. O resultado foi importante para deixar o Furacão vivo na competição, uma vez que os vários desfalques davam a ilusão de que o River Plate atropelaria, o que não aconteceu. Com isso, o Atlético vai até a Argentina na próxima terça-feira, às 7h15 da noite, em Avellaneda, precisando vencer para avançar às quartas de final. Um empate é o suficiente, desde que faça ao menos 2 gols. Aqui e ali, notícias esportes. Apenas 2 partidas disputadas na noite desta terça-feira e que abriram as emoções das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Em dia no qual os mandantes fizeram o dever de casa, o Bahia bateu o União de Santa Fé, enquanto o Vélez Sarsfields conseguiu derrotar o Deportivo Cali. Na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Bahia venceu a União de Santa Fé por 1-0, com gol de Gilberto de pênalti aos 32 do segundo tempo. O encontro de volta acontece às 7h15 da noite da próxima terça-feira, dia 1º, no estádio 15 de abril, em Santa Fé de Veracruz, na Argentina. Se os hermanos devolverem o mesmo placar sobre os tricolores, haverá disputa de pênaltis, enquanto derrota mínima com gols é suficiente para os nordestinos. Quem avançar enfrentará o classificado de Vasco e Defensa e Justiça da Argentina. Já no estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, na Argentina, o Vélez Sarsfield fez 2-0 sobre o Deportivo Cali, gols anotados no tempo complementar por Almada, aos 29 e aos 39. Universidade Católica do Chile, o River Plate do Uruguai, encarará um deles. Com o resultado, os argentinos podem perder por um tento de diferença ou derrota por 2 a partir de 3-1 no duelo que ocorrerá às 9h30 da noite de terça-feira no Colosso de Palma Seca, em Palmira, na Colômbia. Os colombianos forçam as penalidades máximas se conseguirem o 2-0 e avançam com triunfo por margem de 3. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. E o Palmeiras vai ao Equador para encarar o Delfim nesta quarta-feira pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores às 7h15 da noite no estádio Jocai. A partida da volta está marcada para o dia 2 de dezembro no Allianz Parque. O Verdão terminou a primeira fase da principal competição continental com a melhor campanha geral com 16 pontos. Foi também líder do Grupo B. Os equatorianos avançaram com a segunda colocação do Grupo C com 7 pontos, mas com a pior campanha geral.
E o Aqui Ali Notícias termina. Obrigada pela sua audiência, pelo Facebook e também pelo site aquialiradiotv.com. Um bom dia para você. Até amanhã. Agora você está bem informado. Aqui Ali Notícias. As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência. Você sintoniza aqui.